pessoal! Está no ar mais um programa Palavra Pastoral. E hoje eu ia começar o programa de uma forma diferente. Pensei em ensaiar uns passos para eu dançar aqui, para começar esse bate-papo dançando, porque hoje nós vamos falar de arte. Mas eu não tive coragem. Pra falar a verdade, eu não tive coragem, né? Não tenho o talento de Dani, minha amiga Dani, que está comigo hoje aqui na nossa sala de bate-papo. Dani, seja muito bem-vinda. Essa é a única mulher com quem eu divido a maternidade. É a segunda mãe dos meus bebês. E é muito bom ter você aqui com a gente. Fique à vontade. O programa é todo seu, o povo é todo seu. Oi, pessoal, pais, irmãos. Eu queria primeiro agradecer, né, por esse convite. Para mim é uma honra estar sendo entrevistada pela nossa querida Neuma. E que realmente através dessa entrevista, né, a gente possa explicar, né, algumas dúvidas, falar sobre alguns assuntos muito importantes que a gente precisa tratar sobre a arte. Verdade. Então vamos lá, vamos falar de arte. Vamos, estou empolgada. Dani, você sempre sentiu no seu coração uma paixão pela arte. Como é que aconteceu esse chamado de Deus na sua vida? E quando foi que você percebeu que Deus realmente queria de você? Quando assim eu vou começar a falar sobre chamado, eu quero dizer que o meu chamado começou, mas não foi direcionado para a arte. Aconteceu quando eu tinha mais ou menos entre 11 e 12 anos, onde a pastora Jaciane, né, nossa pastora de intercessão aqui da igreja, orou pelas crianças, né, adolescentes da época, e através dela, né, Deus ministrou ao coração dela, né, e ela ministrou sobre mim, de que o meu chamado era um chamado pastoral, um chamado de cuidado, um chamado de discipulado. E naquele momento, imagine, né, uma criança, uma pré-adolescente recebendo um chamado tão pesado como esse. Naquele momento eu entrei em desespero. Entrei em desespero e disse, eu não quero, chama outra pessoa. Eu lembro que na época eu chamei Jaciane, e falei, se você orou por mim sobre isso e tal. Ela, foi, Dani, eu orei por tanta gente. Mas eu quero te dizer que eu não quero. Fala aí com Deus que não quero, que para chamar outra pessoa. E aí ela falou, fique tranquila, você vai entender com o passar do tempo. E aí pronto, começou, né? Só que eu só tinha 12 anos e realmente muitas coisas aconteceram depois disso. Então, relacionado a esse chamado, começou a crescer no meu coração e eu comecei, né, a pensar mais sobre isso. Até chegar aos meus 17 anos, quando eu precisei escolher, né, qual profissão eu iria seguir. E aí, como essa palavra já vinha se consolidando no meu coração, eu perguntei a Deus, já que é isso que o Senhor deseja, né? Não é ainda o que eu quero, mas eu quero fazer a tua vontade, assim como Jesus, né? Lá no Getsemane. Não é, né? Se quiser passar esse cálice, eu não estou me importando. Mas, se o Senhor realmente deseja isso, eu queria que o Senhor me direcionasse. Qual a profissão eu devo escolher, já que eu quero algo que me ajude, né, a estar desenvolvendo o chamado que o Senhor tem para a minha vida. Que eu acho que isso é o que todo adolescente jovem deve fazer antes de escolher sua profissão, né? Saber o seu chamado, onde Deus te quer e o que sua profissão pode te ajudar naquilo. E aí, eu na época, né, eu escolhi jornalismo, porque eu entendia que o pastor, ele precisava estar se comunicando, ele precisava estar falando, e eu queria ter facilidade e saber lidar melhor com a comunicação, né? E aí, escolhi jornalismo. Cursei todo o meu curso, né, durante 4 anos e ainda não entendia muito, né, o que Deus desejava. E aí eu vou voltar agora um pouquinho para a parte da arte, né? Como a arte entrou nisso, porque até agora eu entendia que o meu chamado era de cuidar, discipular, pastoral. Eu não conseguia compreender, né? Porque desde os meus 12 anos de idade eu já era líder de dança. A dança na igreja só foi liberada quando eu tinha mais ou menos uns 10 anos, porque antes nossa igreja era tradicional e eu estou aqui desde que eu nasci. Então, a nossa igreja era tradicional e não podia dançar. Eu sempre gostei, achava lindo o balé, pedia para minha mãe, minha mãe, me coloque no balé. E não podia, né? E minha mãe era assim, não, na igreja não pode, Daniele, não pode dançar balé. E eu, tá certo.
Aí, quando foi aos meus 10 anos, chegou um pastor na igreja que disse que para minha mãe que não tinha problema, que ela podia me colocar no balé. Aí, aos 10 anos, entrei no balé e aí começou, nesse período, surgir dança na igreja. Só que éramos todas novinhas e aí a gente fazia umas coreografias, né? Mas coisa de adolescente, sempre havia briga. A gente brigava e destruía o grupo. Aí começava o grupo de novo, vamos fazer outra coreografia. Ah, dessa vez a gente vai conseguir. Não. A gente não tinha onde ensaiar, a gente não tinha som. Então a gente não tinha nada, né? Então a gente ficava ensaiando às vezes na garagem de algumas, né? Ou pegava o som emprestado de alguém para poder conseguir ensaiar, né? Naquele tempo não tinha, né, essa facilidade que tem hoje, celular e tal, mas a gente conseguia montar essas coreografias. Mas sempre começava e terminava. E aí, quando eu tinha 12 anos, eu viajei para Recife e lá Deus falou comigo, claramente. Ele falou, você precisa começar o grupo de dança. Aí eu falei, mas Deus, a gente já começou e terminou tantas vezes. Mas Deus falou muito claro comigo, eu só vou te pedir uma coisa. E eu orava e falava, sim, o que o Senhor vai me pedir? Eu só vou te pedir uma coisa, Dani, que você comece e não pare nunca mais. Eu falei, só isso? Sim, você só tem que começar e não parar. E naquele mesmo, nas minhas férias, né, eram minhas férias, eu juntei com a minha irmã, que na época também dançava, e a gente bolou tudo como ia ser, todas as questões que a gente precisava resolver para que tudo desse certo, e pedimos a Deus um nome para o grupo. E Deus nos deu o nome Caris, né, que significa graça. E até hoje nós temos no ministério um grupo com o nome Caris. Eu fiz questão de não tirar esse nome do grupo, porque eu precisava lembrar todas as vezes que... Isso, e que eu precisava lembrar todas as vezes que se hoje nós temos um ministério de arte na igreja, é pela graça de Deus. E aí eu comecei, voltei e falei, a gente vai começar. Do mesmo jeito, teve problemas, mas a única coisa que Deus me lembrava todas as vezes que eu tinha vontade de desistir, eu te falei para não parar. E aí eu fui morar em Salvador durante 4 anos, mas o ministério não parava. Eu não parava, voltava. Eu voltei durante 4 anos, todos os finais de semana, para a feira. Por causa que tinha um ensaio, que tinha igreja, e eu não queria me distanciar, porque Deus tinha dito, você não pode parar. E aí a gente deu continuidade a isso. Mas eu ainda não entendia. Voltemos lá, não entendia a relação. Meu chamado, eu entendia que era a dança, que era o teatro, que era, né, a arte em si, de todas as formas possíveis, mas não compreendia a ligação que tinha com aquilo que Deus tinha me falado aos 12 anos. E aí, em 2005, eu fui para Goiânia, para o Festival Rema. E lá, eu fui sedenta para que Deus falasse comigo, né? E depois de uma banda tocar, né? Eles falaram assim, eu gostaria de chamar aqui ao nosso palco as pastoras de arte, Adriana e Luciana Pinheiro. E naquele momento, mas foi muito exato, Deus falou, é isso aí que você vai ser. E eu falei, como assim, Deus? Porque não existia isso. Em feira, meu Deus, nunca tinha ouvido falar, essa pastora de arte. Como é isso? Eu não entendo, Deus. E eu vi aquelas mulheres, né? E eu falei assim, mas então eu vou observar, né, durante todo esse período que eu ficar aqui, o que é que elas fazem, porque eu quero conhecer o que é ser pastora de arte, né? Já que é isso que, sei lá, um dia, né, onde Deus vai me colocar. E aí, eu passei, né, durante todo aquele congresso. E aí, em 2008, né, 2007 eu me casei. Em 2008, eu estava trabalhando, né, eu trabalhava em assessoria de imprensa, né, como jornalista, e trabalhava em uma escola dando aula de português. E aí, o pastor Jadson me chamou, né, e falou assim, Dani, eu queria que você ficasse em tempo integral na igreja. Eu falei, hã? Como assim? Aquilo era o meu sonho, aquilo era tudo que eu pensava. E naquele momento, eu não perguntei nem, sim, vai ser... Ele falou, eu aceito. Ele, sim, mas eu não te disse ainda quanto é que a igreja vai poder... Eu aceito, mas se eu disser que vai ser de graça, eu estou aceitando. Porque Deus sempre falou que esse era o meu chamado.
E naquele momento, né, eu entendi que ser ministra de arte da igreja era realmente, né, aquilo que Deus tinha falado comigo lá nos 12 anos e veio confirmando, né. E isso só tem sido, né, a cada dia, né, Deus tem confirmado o meu coração. Apesar de todas as lutas que a gente sofreu, que eu sofri especificamente, né, de maneira pessoal mesmo, dentro do ministério, a única certeza que eu tinha é que Deus mandou eu parar. Deus mandou eu começar e jamais parar. E parar assim, né? Quando Ele disser que é para eu parar. Mas enquanto Ele não disser pare, eu vou continuar naquilo que Ele realmente colocou no meu coração. É isso aí. Foi ali onde você entendeu que Deus estava lhe dando a liderança do ministério. E eu quero saber por que Mia? Como surgiu esse nome? E aí o pastor Jadson chegou para mim, né? Naquele ano fez essa proposta, falou assim, eu quero que você faça um plano. Eu acredito que ele faz isso para quase todos os ministros, né? Pediu para eu fazer um projeto. E aí eu fiz esse projeto. E orei bastante, pedi a Deus, né, o que Ele realmente desejava. E quando me veio o nome desse projeto, foi por causa de um motivo. Eu visito várias igrejas, né, para falar para grupos de dança. E em algumas igrejas tem mais de um grupo. E aqui na igreja também já houve períodos de ter mais de um grupo de arte. E o que às vezes a gente via era muita competição. E quando Deus me deu essa palavra, Ele falou, você vai montar um ministério integrado de arte, porque o que você vai lutar contra é contra a competição. Porque vocês não estão aqui para competir um grupo com o outro. Vocês estão aqui para juntos fazerem cumprir aquilo que eu desejo. Então, por isso, integrado. Porque não é cada um por si, mas é todos pelo propósito, em unidade, integrados, junto, pelo propósito que Deus tem. Não é o teatro sendo melhor do que a dança, nem a dança sendo melhor que o teatro, nem os sonhos que a gente ainda tem de ter artes plásticas, de ter grafite, de ter várias outras artes, mas não para competir entre si, mas todos sabendo que tem o seu espaço e que esse espaço é para um fim, uma unidade, né? Realmente para Deus fazer acontecer ali, né? Okay. Como ministra de artes, assim, na sua visão hoje, qual o objetivo central da arte como culto a Deus? O culto, primeiro a gente tem que saber o que é o culto, né? O culto é uma entrega. A gente não vem para assistir um culto, né? A gente vem para prestar um culto. Então, a arte dentro do culto tem essa principal, né, também, como todas as outras coisas que são feitas no culto, esse principal objetivo, que é oferecer algo a Deus. Né? Através da arte, do teatro, da dança, a gente utiliza todo o nosso corpo. E eu digo sempre para os ministros de dança e de teatro que nós somos o ministério que mais se movimenta. Né? Porque a gente realmente utiliza todo o nosso corpo, né? Tanto no teatro quanto na dança. E, na verdade, essa é a intenção de mover as águas da adoração. A gente tem essa intenção de sempre mover as águas da adoração. E muitos especialistas dizem que a nossa comunicação, 93% da nossa comunicação não é verbal. É por expressões corporais, né, e expressões faciais. Então, por que em um culto a Deus a gente não usar o máximo da nossa expressão, que é a expressão corporal e facial, para adorar aquele que merece toda a honra, toda a glória e toda a exaltação? Então, realmente, na Bíblia, a gente encontra diversos exemplos onde a utilização de movimentos, não necessariamente os exemplos que todo mundo cita, Miriam dançou, Davi dançou, não, mas outros exemplos mesmo. Por exemplo, Moisés, ele ganhou, né, a guerra contra o Amaleque porque Ur e Arão ficavam segurando os seus braços. Quando seus braços abaixavam, Amaleque vencia. Quando seus braços levantavam, Amaleque perdia. Isso é arte. Isso é movimento. Isso tem um significado. Então, a Bíblia ela é cheia de movimento. A gente pode começar pela criação. O Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então,
poderia citar aqui diversos exemplos onde a gente vê o movimento, onde a gente vê a arte, né, acontecer dentro da palavra de Deus. Então, no culto, a gente precisa dessa mesma forma utilizar todo o nosso corpo, todo o nosso entendimento para adorar o Senhor, como expressão de adoração. Homens dançando na igreja. Queria falar um pouco sobre isso com você. Quando Deus te direcionou a trazer homens para ministrar através da dança, né, através da arte, você enfrentou preconceitos, resistências? Eu falo da igreja no geral, não apenas da nossa comunidade, mas do geral. Você enfrentou resistência? A gente começou durante muito tempo, né, com homens na dança. A gente começou com homens na dança. Às vezes eram menos homens, né? Depois, às vezes, a gente tinha um grupo maior de homens. E a gente passou por algumas dificuldades, né, dentro dessa inserção dos homens na dança. Mas o que eu quero falar hoje é sobre a questão da importância do homem na dança. Primeiro, o povo judeu, os homens, todos dançam. Então, o nosso espelho, né, do povo escolhido por Deus, tem homens dançando em todas as festas. Mas o homem, ele é diferente da mulher. E do mesmo jeito, ele não é melhor, nem é pior, mas é diferente. E do mesmo jeito na arte, nós temos essa diferença a nosso favor. Então, o homem, ele tem um papel específico na arte. Eu sempre digo para os meninos da dança que eu sinto algo muito diferente quando eles estão no altar. É uma força no reino espiritual que é muito diferente do que as meninas causam. Então, isso é interessante para que as pessoas tenham essa sensibilidade de perceber a força do homem na dança. Porque às vezes no teatro, em outro tipo de arte, não tem esse, né? Estou falando mais sobre a dança porque é o que tem mais, né, algum tipo de preconceito, mas a arte em si, né, o homem na arte tem esse poder, tem essa força, porque tem a sua característica que a mulher não pode, o papel que a mulher não pode fazer. É o papel do homem na dança. Então, aqueles que realmente têm um chamado para essa área, nós temos um cuidado, isso é essencial. Nós temos um cuidado muito importante com os meninos da dança aqui. Muitas mães, né, hoje que a dança já está sendo mais aceita, muitas mães com filhos ainda pequenos, né, de 5, 6, 7, 8 anos, dizem: Dani, meu filho só quer dançar. Ai, por favor. Aqui na igreja a gente só pega meninos a partir de 13 anos na dança. E aí eu falo: mãe, o que eu estou fazendo não é maldade, é amor. Porque eu quero que ele realmente esteja primeiro formado como um homem, entenda o seu valor como homem, entenda o seu papel como homem na sociedade, e aí sim ele vai poder exercer o seu papel como ministro de dança. Porque aqui não é apenas para dançar, para ele se divertir, é exercer um papel. Então ele precisa entender, né, para que não haja nenhum tipo de influência na dança, né, na masculinidade, nas tendências, né, que infelizmente existe, né? A gente teve muitas lutas contra o homossexualismo, né, dentro dos homens, e durante um tempo a gente ficou sem dança masculina, até que eu fui em um congresso e lá Deus levantou um clamor do congresso por homens na dança. E nós clamamos naquele dia, e eu clamei com tanta fé, eu falei: Deus, eu não aceito, eu quero de volta os meninos na dança. E aí a gente realmente voltou daquele congresso com essa certeza, e foi algo incrível, porque realmente depois daquele congresso as portas se abriram e realmente os meninos voltaram a participar da dança. Dani, eu fui certa vez ministrar em uma igreja em outra cidade e estava num café com o pessoal da igreja, com os pastores, e comecei a falar sobre arte, porque eu notei que na igreja não tinha. Eu perguntei: não tem um ministério de arte aqui na igreja? Não, eu falei: por que não tem dança aqui na igreja? Aí comecei a falar sobre isso, aí ele falando que não concordava, que achava que a dança, ela tira o foco da igreja, que a dança distrai as pessoas durante um culto. Bom, eu tenho uma opinião contrária. Eu falei: eu acho que ela fala demais comigo. Aí eu falei: eu estou puxando a sardinha, porque eu tenho artista em casa, mas a dança,
é algo tremendo. Como tem marcado a vida da igreja, estou precisando pensar sobre isso. Então eu queria saber o que você pensa disso, dessa questão da resistência ainda com relação à arte. Realmente há controvérsias, né? A arte dentro do culto, eu vejo muito com uma palavra que deveria existir no culto sempre: liberdade. Né? Porque o Espírito, ele nos salvou para que fôssemos livres, né? Espírito, o Filho do Homem nos libertou para que fôssemos livres. O Espírito, né, que habita em nós quer que a gente, né, viva essa liberdade. Então, realmente, é uma questão de liberdade. Mas eu compreendo que nem todos vão entender. Por causa de experiências que passaram, ou por causa, né, de onde foram criados, ainda vão haver estruturas que existem, né, nessas pessoas por conta, né, de tudo que viveu na igreja. Então, realmente, vai haver sempre essa barreira. Mas só que a gente que é artista é que precisa entender o nosso papel, para que a gente possa quebrar essas barreiras. Então, a gente precisa entender o nosso papel. Muitas pessoas que ministram, né, que vêm fazer os cursos com a gente, falam, mas na minha igreja meu pastor não deixa a gente ministrar durante o louvor e tal. Então, seja submisso e ore. Né? Há batalhas que a gente só vence no joelho, em oração. Então, a gente precisa realmente orar e a gente precisa pedir que Deus possa estar tocando, né, no coração da liderança, mas que nós ministros entendamos. E eu não preciso estar no altar para ministrar. Outra coisa que a gente sempre fala é sobre isso. Ministro de arte não precisa estar no altar para ministrar. Não precisa estar na escala para ministrar. A gente, no nosso lugar, tem que usar todo o nosso corpo em adoração, Senhor. Tem que sentir livre na presença de Deus, independente de estar no altar ou não. Porque às vezes a gente vê que muitos ministros de dança sentados na hora do louvor, ou seja, perdendo a oportunidade de estar ministrando, de estar dançando. Então, eu posso fazer isso também no meu lugar. Então, se por acaso a sua igreja ainda, vamos dizer, não libera, mas a gente sabe que é a partir do conhecimento, do entendimento, que a gente pode ir quebrando essas barreiras e entender que no culto há essa liberdade. E como eu falei lá no início sobre culto, o culto não é para o homem, é para Deus. Então, não tem essa questão de tirar a atenção, porque eu não estou ministrando a homens. E aquelas pessoas que estão ali também nos seus lugares não deveriam estar prestando atenção, no caso, nas questões que estão acontecendo, ou no louvor, de quem está tocando, quem está dançando, mas deveriam também estar prestando um culto a Deus. Né? Então, por isso, eu acho que a gente tem esse papel realmente de mover a adoração e sou certa de que aquilo que a gente faz é algo que tem um ponto muito importante no reino espiritual. E nós temos experiências. Não é só, né, não é só de palavras, mas de experiências. De pessoas que, quando a gente já desceu do louvor, veio falar com a gente, eu cheguei aqui hoje tão triste, mas eu te vi dançando e aquilo invadiu meu coração, eu vi a alegria que você estava dançando. Ou alguma teatro que a gente faz, às vezes, durante o louvor, a pessoa... Eu nunca tinha pensado aquela música da forma que vocês mostraram no teatro, e faz uma outra leitura. Então, na verdade, né, eu não estou falando só um achismo. Estou me baseando em fatos de pessoas que foram tocadas e transformadas apenas através de uma dança e, lógico, né, através do teatro, de tantas outras ministrações que a gente faz durante o culto. Okay. O MIA tem alguns projetos, né, como Realizarte, né, que é um projeto lindo. E eu queria que você falasse um pouco dos projetos que o Ministério oferece. Não só a Central, né, mas abrangeu a comunidade, a outras comunidades, né? E eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Durante muito tempo a gente trabalhou o que Deus tinha pra gente. A gente foi para congressos, a gente buscou fazer aula, para depois Deus chegar em um momento no nosso ministério e dizer assim, agora está na hora de vocês darem. Porque Deus nos deu a oportunidade de ir para diversos lugares e receber conhecimento. Mas nós não estamos aqui só para nos encher de conhecimento e não ajudar
os outros. Então, a ideia dos projetos, né, do Ministério são projetos que possam abençoar outras vidas, que às vezes não teve, né, a possibilidade de sair, né, porque a gente hoje faz um congresso aqui, traz pessoas de fora e a gente cobra uma taxa mínima, mas se você for participar de um congresso em outro local, como a maioria dos congressos se concentram em áreas distantes do Nordeste, a gente paga muito caro por causa de passagens, de alimentação, hospedagem. E a gente sabe que tem algumas pessoas que não têm condições de ter esse acesso. Então, o objetivo dos projetos do Ministério Integrado de Arte é exatamente poder abençoar outras vidas. E aí, como você citou, né, o Realizarte, que é um projeto onde a gente dá aulas de dança, né, dá aulas de dança de balé para crianças, de balé para adulto, de jazz, de contemporâneo, alongamento e flexibilidade, zumba. A gente dá aulas de dança hip hop de várias áreas, né, em várias modalidades, para a comunidade. Não é apenas para o povo cristão, mas para toda a comunidade. E a gente já teve pessoas que começaram a frequentar a igreja, né, que não eram cristãs. Para fazer aula de dança. E por causa das aulas de dança que estavam fazendo. Vieram por causa da aula de dança e começaram a frequentar. Né? Passava, via um culto, sentava e ficava assistindo. Né? E durante a aula também a utilização de músicas cristãs. Né? Todas as músicas que a gente usa são músicas cristãs. Então a pessoa estava ouvindo, né, aquelas músicas. Depois, Dani, eu não conheço. Me indica qual é esse cantor. Muitos dos nossos professores oram antes de começar a aula. Né? E aí tudo aquilo dali vai penetrando, né? E muitos deles participam, né, com a gente aqui, dançando em alguns espetáculos, e aquilo dali era uma oportunidade, né, também daquelas pessoas estarem vivenciando, né, a igreja, vivenciando o meio cristão. Então, o Realizarte foi um projeto assim, que Deus colocou no nosso coração. A gente tem essas aulas, são aulas com um custo, né, muito mais baixo do que a gente encontra no mercado, mas com professores experientes que realmente já trabalham nessa área, né, muitos formados em fisioterapia, estudando educação física. Então, realmente, né, a gente tem esse projeto. O segundo projeto, que é assim, o meu queridinho, é o Sim Excelência. Né? Deus me deu uma palavra em 2 Timóteo 2,15, né, que diz: procura apresentar-te como obreiro, que não tem do que se envergonhar, mas que maneja bem a palavra da verdade. Então, baseado em tudo que eu falei na resposta anterior, eu precisava trabalhar esses ministros em conhecimento da palavra. E aí nasceu o Sim Excelência. O Sim Excelência é um seminário intensivo para ministros de dança. Sim Excelência. E Deus me deu essa palavra excelência. Vários projetos nossos têm essa palavra excelência, porque nós precisamos ter excelência em tudo que fazemos. Não é tanto excelência técnica, quanto uma excelência de buscar ser mais parecido com Cristo. E o Sim Excelência, esse seminário, trabalha todas as áreas do artista. Trabalha a parte técnica, né, com aulas de dança, com aulas de maquiagem, de figurino. Então, essa parte mais envolvendo a parte técnica do artista, né, com aulas de teatro. E também a gente trabalha a parte espiritual. Então, a gente trabalha características de um ministro, disciplinas espirituais, trabalha panorama bíblico, onde a gente estuda, né, de maneira bem panorâmica, de Gênesis a Apocalipse, trazendo para eles o que cada livro, né, instigando eles a estar buscando ler a palavra de Deus, e fazendo trabalhos, criando essa unidade. Então, hoje, eu digo que uns 60%, 70% da nossa turma são de pessoas de outras igrejas, de outros ministérios, né, que a gente realmente quer treinar para que ela volte para a sua igreja e consiga realmente desenvolver cada vez melhor o ministério que elas têm recebido do Senhor. Então, muitos pastores que têm confiado a gente, né, esse trabalho de mandar os seus líderes, os seus liderados para estarem aqui fazendo esse curso com a gente. O outro é o Congresso Excelência, que também, né, com o nome Excelência, que eu acho assim, de suma importância para a igreja, porque muito como eu falei, muito é por falta de conhecimento. E o Congresso, como a gente teve, né, ano passado, traz a igreja para perto da arte. O que é isso? O que eles
eles trabalham, como é, né? E eles veem que as pregações, né, podem esclarecer a eles mais o que é esse trabalho com arte, que é algo feito com seriedade e que essa busca por Deus é sempre o mais importante dentro do ministério. Então, o Congresso de Excelência vem impactar realmente a igreja e inserir a igreja dentro aproximá-la da arte. E a gente tem o nosso Salveza Mia, que é um projeto, né? Salveza Mia significa salvação minha, e ele quer dizer exatamente que a nossa salvação, né, está em Jesus e que a gente precisa levar a minha salvação, eu preciso levar a minha salvação para outras pessoas que ainda não conhecem. Então, é o nosso projeto de evangelismo, que realmente a arte, ela tem um poder muito grande no evangelismo. Todos os projetos que nós temos aqui na igreja, né, outros projetos, como o Impacto, né, e a gente realmente, que eu tentei lembrar o nome que não é mais isso S, né, eu não consegui lembrar. E aí, no caso, a gente participa desses projetos de evangelismo, porque os irmãos que lideram esses projetos entendem a importância que a arte tem no evangelismo, porque realmente muitas pessoas, às vezes... Sertão já, isso. Muitas vezes a gente vai para um local, né, e as pessoas não querem ouvir a palavra, tipo, sentando e ouvindo a palavra. Mas quando a gente dança, quando a gente faz uma peça, o pessoal está lá assistindo e depois o pastor vem com a palavra e... né, vai lá e os corações já estão amolecidos e acabam, né, recebendo a palavra. Então, realmente, a arte, né, a música, o teatro, a dança, ela tem uma força muito grande no evangelismo. E esses Salveza são projetos de evangelismo que a gente faz, né, projetos de evangelismo nos pontos de ônibus, de evangelismo, às vezes a gente vai em orfanatos, a gente vai em lar de idosos, e são projetos que a gente faz, né, todos esses projetos, isso, na Sinaleira. Então, todos os projetos que a gente tem voltados para o evangelismo se encaixam no Salveza Mia. Eu mesmo como eu já acompanhei alguns impactos, né? Eu já vi vocês ministrando e teve um momento de terminar a ministração e já ter apelo, as pessoas já se converterem ali. Não precisou de uma pregação, de uma palavra ministrada, mas a ministração através da arte convenceu o homem da justiça, do pecado, do juízo, o papel do Espírito Santo. Com certeza. Faz através da ferramenta, da arte como ferramenta. A arte é realmente apenas uma ferramenta, né? É apenas uma ferramenta porque, no caso, as pessoas falam, mas tem que ter pregação. Mas a arte é uma pregação, só que de maneira diferente, criativa, usando outras formas, né? Mas ela tem a palavra contida dentro da arte, né? Tem a palavra do Senhor ali. E a gente também tem algumas atividades do ministério que são atividades mais internas, que é a parte de comunhão, né? De almoços, de vigílias, de discipulados. E aí eu queria só, nesse ponto, falar porque é importante a gente entender a arte como ferramenta também para os nossos. Não só para aqueles que ainda não conhecem ao Senhor Jesus, mas também para aqueles que conhecem, já aceitaram a Cristo, mas precisam ser fortalecidos, discipulados. E hoje o Ministério de Arte da Igreja, ele tem esse objetivo. Muitos jovens, muitos adolescentes, crianças, estão sendo discipulados. Eles vêm por causa da dança, eles vêm por causa do teatro. Mas aqui, eles vão ser aprofundados na palavra. Então, por isso que eu falei que quando a gente tem uma dança, um teatro, a gente estuda sobre aquilo que a gente vai ministrar. A gente faz votos, jejuns, né? Algumas mães às vezes chegam, ai, tão lindo, minhas menininhas. Disseram que não pode comer chocolate essa semana porque estão no voto do ministério. E é realmente a gente fazer isso desde pequenas. E elas vão, né, tudo que eu sei hoje de historinhas da Bíblia, né, a gente aprendeu quando lá na EBD, né, onde a gente aprendia sobre Davi, Golias, sobre Samuel, né? Então a gente aprendeu tudo lá. Então a gente tem que ir discipulando essas crianças que não vêm por causa disso, elas vêm por causa que elas querem dançar. Mas é só um instrumento para a gente, né? E alguns pais falam assim, meu filho não está bem no colégio, vou tirar da dança. Eu digo, irmão, não faz isso. Mas só que é porque é o que ela gosta, tem que tirar alguma coisa que ela gosta. Ô, irmão,
Tem tantas outras coisas que ela gosta. Tira a televisão, tira o chocolate, tira qualquer outra coisa, mas tira celular, mas não tira talvez a única coisa que esteja ligando o seu filho a estar com Deus, né? Às vezes a gente recebe palavras assim que às vezes até entristece por não entender. Não entende que não é só a dança pro filho. Uma vez uma mãe chegou pra gente e falou assim, olha, minha filha tá vindo todo dia de ensaio, mas só tá tendo palavra. Quando for começar a dança, você me avisa que eu trago ela. Eu falei, mas irmão, a parte mais importante ela vai perder. Então, realmente, às vezes, é o pai não entender, realmente, que o objetivo aqui não é que sua filha saia dançando, que ela se torne uma bailarina, né? Mas que realmente ela se torne uma ministra de arte, né? Que realmente ela tem um conteúdo de Deus e ela vai adorar o Senhor entendendo aquilo que ela está fazendo, né? Porque esse é o nosso papel. Dani, o meu é um ministério muito grande. Acho que cerca de 230, né? Trabalha com você. E assim, eu queria saber como é que você consegue trabalhar essa turma toda, principalmente em relação à espiritualidade deles. Fala aí. Eu quero começar essa resposta honrando a quem tem honra. Não é verdade? Porque eu sozinha não conseguiria. Então, vou aproveitar esse momento aqui em público, agradecer a todos aqueles que junto comigo lideram. Porque realmente hoje, né, a gente tem uma equipe de liderança para esses grupos. A gente tem pessoas que têm se dedicado, que realmente cuidam. Eu falo para eles, nós somos mães dessas meninas e desses meninos, então cuidem deles. Agora, na quarentena mesmo, a gente está buscando mesmo, já que a gente não está dançando, não está fazendo teatro, mas a gente está fazendo o nosso principal, que é discipulando. Então, a gente entra em contato, a gente fala, e eles são acompanhados. Isso tudo só é possível, porque realmente somos mais de 200, por causa desses líderes. Que cuidam, que mandam uma mensagem, que preparam mensagem antes dos ensaios, que fazem as coreografias, porque realmente hoje não teria como eu abarcar os 16 grupos, né? Hoje estamos divididos em 16 grupos, não teria como eu estar na liderança de todos eles, fazendo todas as coreografias, ensinando tudo, ensinando teatro, escrevendo as peças e dirigindo. E ainda cuidando de Júnior e de JD. Não teria como. Então, realmente, eu agradeço a Deus, porque Ele tem levantado homens e mulheres dele, realmente, cheios de sabedoria, que têm buscado se aprofundar, muitos ainda em processo, né? Mas que têm buscado, né, a maturidade, que têm buscado realmente fazer cumprir aquilo que Deus, né, colocou na vida deles, o chamado que Deus colocou na vida deles. E hoje isso só é possível por causa deles, que cuidam lá das crianças, né? Hoje a gente tem grupos, a gente começa com os grupos a partir de 4 anos de idade, a gente já tem as meninas, e a gente tem todos os grupos de dança até as senhoras. Tem os grupos de teatro, né? O grupo de teatro musical. Então, realmente, o grupo de evangelismo. São muitas áreas que o MIA hoje se divide. E, realmente, hoje, isso só é possível por causa desses que me apoiam, que me ajudam. E juntos, né? Porque, na verdade, como eu falei lá no início, esse integrado, né? Porque eu acompanho eles, né? Eu lidero eles. Então, eu busco o que Deus tem para nós, comunidade de ministério, e eles me ajudam a estar cuidando, né, dos demais. Muito bom. Você os alimenta e eles... E eles passam também para os outros. Isso. Vamos falar de acampamia, né? Que eu amo. Eu também. Queria que você falasse um pouco sobre o projeto, como é que acontece, como foi que veio essa direção de Deus para esse acampamento. Fala um pouco para quem está nos assistindo e que deseja participar, talvez, e que tem um desejo de participar, como deve fazer participar e qual é a proposta do acampamento. Inicialmente, a proposta do acampamento é um acampamento para o Ministério mesmo, o Ministério de Arte. Então, aqueles que fazem parte do Ministério Integrado de Arte.
né? A gente tem algumas pessoas que nos acompanham como intercessores né? e outras pessoas que nos apoiam, mas assim como participação é para o ministério, para que haja essa unidade, né? O Acampamia acaba se desenvolvendo para os maiores, né? Acima de 14 anos, porque é um acampamento muito voltado para a parte espiritual e muito profundo, e às vezes, né, as crianças mais novos, e às vezes os mais novos não conseguem acompanhar, então a gente faz outras programações para os mais novos, né? Mas para esses a gente tem, né, o acampamento. Então, o acampamento é um momento de liberdade, eu chamo, né? Porque realmente a parte de adoração no meio de um monte de adoradores, né? No meio de gente que realmente sedenta por se lançar, porque, tipo, pessoal que trabalha com arte, né? Se joga, se lança, roda, pula. Então, a gente tem esse momento de adoração, mas também a gente tem um momento da palavra, muito voltado, né, para a gente, né? Palavras voltadas para a nossa realidade, e realmente a gente faz com que o acampamento seja um momento também de comunhão para o grupo. A gente teve um acampamento que foi aberto para pessoas de outras igrejas, mas só foi porque era comemorativo, mas normalmente o acampamento é fechado para o pessoal, para que a gente possa conseguir criar, né, essa unidade entre as pessoas do ministério mesmo, que como é um ministério muito grande, às vezes a pessoa está no ministério, a outra também está. Ela passa pelo corredor e não fala, porque nem conhece, né? Como acontece aqui na igreja, né? Às vezes a gente conhece todo mundo, né? Muita gente. Então, o acampamento, como restringe, né, apenas o público do MIA, acaba se conhecendo, né? A gente tem gincana, a gente tem festa, a gente tem coisas para também trabalhar essa parte da comunhão, para que a gente possa ter realmente um ministério integrado, um ministério junto. Eu vou falar mais um pouco de acampamento. Eu observo lá uma coisa que me apaixona e falo, Deus, a gente nunca vai saber explicar esse mistério do Senhor com o artista. Porque lá eu noto que você tem os momentos de gincana que você dá 5 minutos, dá um tema e você vai criar algo com o tema. Em 5 minutos aparece peça que eu falo, você passou um mês, já sabia isso. Depois eu falo, gente, é um negócio que a gente não consegue explicar. E ali, aquilo parece brincadeira, porque é um homem de gincana, mas a gente chora, a gente vê, a gente sente a presença de Deus no meio daquela alegria, que eles se divertem, né? Eles fazem gozação do que errou, mas você sente no meio de tudo aquilo uma presença de Deus muito forte, inexplicável. Eu sou apaixonada pelo acampamento. Realmente, realmente assim, os nossos artistas, né? É impressionante o quanto Deus flui, né? Hoje as pessoas às vezes me veem, né, como líder do ministério, mas eu quero dizer, irmãos, metade das coisas não sou eu que faço. Eu tenho pessoas assim com a mente brilhante, né, muito criativa, que Deus tem ministrado, né, muito ao coração dessas pessoas. E assim a gente tem realmente crescido na arte, porque a gente tem um Deus, gente, muito criativo. Eu digo isso direto para eles. Não diga que você não é criativo, porque Deus habita em você e você é criativo. Ó, Deus, Ele criou azul claro, azul escuro, azul royal, azul celeste, azul piscina, azul turquesa. É tanto azul bebê. Eu disse, e era só o azul. E Deus, o azul, Ele transformou em milhões de azul. A gente olha para um mar e a gente vê aquelas tonalidades ali diferentes. E a gente percebe o quanto Deus é criativo. Então, se a gente tem um Pai, um Deus que é criativo, que mora dentro de nós, que nos fez a imagem e semelhança, que não fez imagem e semelhança, por que a gente não vai ser criativo? Então, você, irmão, mesmo que você não trabalhe com arte, você é criativo. Às vezes você é criativo em outra área. Por exemplo, a gente pode ser criativo na culinária, né? Às vezes tem um irmão que é criativo na organização, você abre uma gaveta e diz, que criatividade! Então, né? Às vezes você é criativo na edição de um vídeo, né, Gil? Então você pode ser criativo de diversas maneiras. Você pode ter uma jardinagem, você pode ser criativo escrevendo um poema. Então todo mundo é criativo em alguma área. A arte está em nós. A arte está na gente, todos nós somos artistas, porque todos nós, da hora que acordamos até a hora que vamos dormir, criamos algo. Você cria um look
para sair. Você faz uma maquiagem, você foi um artista. Você... Em tantas coisas que a gente pode fazer no nosso dia a dia, que a gente acabou sendo um artista. A irmã está lá limpando a casa e arrumando, né, fazendo uma arrumação dos seus vasos. Ela está criando um ambiente. Então, todos nós somos criativos. Né? Aquele que criou uma planilha de negócios, aquele que criou um negócio. Aquele que é empreendedor é criativo, ele criou algo novo. E a gente vê tudo sendo criado. Então, todos nós somos artistas. Quando a gente fala que a gente é artista na área da dança, na área do teatro, na área da música, são áreas específicas. Mas artista somos todos nós. E, inclusive, Gil disse que hoje, depois dessa entrevista, ele vai se inscrever no hip hop. Vamos cada um ficar na nossa área de arte, né? É melhor, né, Gil? A gente não quer ter que chamar SAMU, essas coisas pra cá. Então, vamos ficar cada um na nossa área. É bom. Eu queria que você resumisse um pouco para o nosso público de casa sobre a mostra de artes e sobre a dançata, que são eventos diferentes, embora cada um tenha como objetivo central a arte, né? Lógico. Mas eu queria que você falasse de forma separada. Como funciona a mostra, como funciona a dançata, qual é a proposta de cada um deles, né? Qual é o objetivo deles. Sim, são propostas diferentes. A mostra de arte, ela é feita, né, com diversos grupos, às vezes até grupos de outras igrejas, e ela tem o objetivo de ativar a criatividade. Então, sempre que eu peço para alguém trazer algo para a mostra de arte, eu digo assim, traga o que você fez, que você disse assim, gente, isso aqui teve uma criatividade diferente. Porque quando às vezes a gente assiste, a gente é empenhado, olha que diferente eles fizeram, eles usaram instrumentos diferentes, eles usaram... Porque Deus é isso, né? Deus é excelência, Deus é criatividade, Deus é novo. Todos os dias, né? A palavra de Deus, ela se renova a cada manhã, né? Então, toda vez que... As misericórdias também, mas a palavra de Deus, toda vez que a gente lê, parece que é nova, né? Numa manhã a gente lê uma coisa, na outra manhã a gente lê é novo. Então, realmente, Deus, ele cria algo novo sempre. Então, a mostra de arte é essa intenção, de ativar, seja mais criativos, crie, fuja, saia da caixinha, a gente sempre fala com os nossos artistas, saia da caixa. Pense fora da caixa, pense em algo novo. Porque é isso que vai, às vezes, atrair o olhar de uma pessoa que estava dispersa. E ela entrou aqui, às vezes até um jovem mesmo, minha mãe me trouxe a pulso, e aí começa uma arte, ele, olha, vou ver, né? Arte vou ver. Então, às vezes a gente tem essa função. Então, a gente precisa estar sempre buscando ser diferente, criar algo novo, para que a gente possa segurar a atenção das pessoas que estão nos assistindo por um único motivo. A mensagem. Se a gente tem uma mensagem bela, mas ninguém assiste, não conseguimos passar a nossa mensagem. Então, o comunicador, ele não pode apenas se preocupar com se encher de conteúdo, mas ele tem que se preocupar com quem está recebendo, como eu vou passar o que eu estou querendo, né, fazer. Então, isso tudo é parte do comunicador. E nós, artistas, somos comunicadores porque nós temos o objetivo de passar uma mensagem. Isso é a mostra de arte. Já a dançata, que hoje a gente tem duas coisas, né? A gente tem a dançata, que esse nome veio de cantata, né? Cantata é cantado, então a gente colocou dançata porque seria dançado. A dançata, normalmente, ela tem uma história, e dentro dessa história vai vindo uma dança, né? Vai desenvolvendo e vai tendo essas participações dentro de uma história, né? De uma história que está sendo contada. E o musical, que é a nova modalidade, né, que nós temos, é porque ele inclui também o canto. Então, além do teatro e da dança, inclui também o canto. Então, vai ter interferências da dança, vai ter interferências de músicas cantadas e vai ter o teatro também. Então, isso casa as três coisas, mas o objetivo continua sendo o mesmo, passar uma mensagem, porque esse é o nosso objetivo como artista, né? E tem sido tremendo. Se não passa a mensagem... Verdade, é só vazio. Como a igreja tem sido abençoada, né, por esses eventos. Eu me lembro do legado, né, agora do Hotel Vert, né, Gran Hotel Vert. Outro também que me lembra Retalhos. Retalhos. Então, assim, Deus tem ministrado. E às vezes o pai, né, não conhece a Cristo, nunca veio
ir na igreja, vem para ver o filho. Para ver o filho. É uma estratégia. Quando se converte ali, né? Durante aquelas ministrações. E a gente tem testemunhos, né? Como o testemunho do irmão e da irmã que veio, né? No caso, um casal que não eram cristão, né? E quando eles chegaram e viram que ia ser um musical, disseram, não, vamos embora. E aí o marido, não, mulher, a gente já está aqui, vamos ficar só mais um pouquinho. E na segunda música que foi cantada, Deus falou isso para a mulher ali, e a mulher se debulhou em lágrimas, e depois os dois aceitaram a Cristo. Então, para a gente, esses são os maiores prêmios, né? O retorno de vidas salvas, de vidas curadas, como em Retalhos, né? De pessoas que o tema era cura, de pessoas que realmente sentiram a cura de Deus através, às vezes cura física, às vezes cura emocional, mas que se viram no personagem, né? Grand Hotel Verte, muita gente disse, eu me vi em Eric, né? Sou eu ali, né? E eu brinquei essa semana, né, que no Grand Hotel Verte a gente cantou, né, a última música, Muda as Coisas de Lugar. Né? Todo mundo cantou isso. E aí agora a gente está vendo Deus mudou todas as coisas de lugar. E a gente só agradece a Ele, né? Porque Ele ouviu a nossa oração, está mudando tudo de lugar. E a gente tem que ser grata, a gente tem que ficar feliz. A oração cantada. Porque a igreja toda cantou, muda as coisas de lugar. E Deus veio mudando mesmo. Não deixou como pedra sobre pedra. Bom, o nosso bate-papo está chegando ao fim. Terminar sem alimento, se bem que nós já fomos alimentados aqui, né? E muito, muito. Foi muito gostoso hoje. A gente acabou sendo muito ministrada através desse bate-papo, né? E precisa ser assim, né? A gente vai falar das coisas de Deus, do reino de Deus. A gente se alimenta mesmo, a gente se sente nutrido. E foi muito bom conversar contigo, esclarecer um pouco mais, né, sobre a arte. E que é uma ferramenta apaixonante. Eu queria que você deixasse uma palavra, né, para o pessoal de casa. E eu vou te dar um tema: o artista movido pela eternidade. Pronto. Antes de trazer a minha palavra, eu queria dizer a importância disso, né? Porque realmente a gente quebra muitos preconceitos pelo conhecimento, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Né? Muitas pessoas ainda presas por falta de conhecimento. E o conhecimento através de literaturas, através de entrevistas como essa, que às vezes a pessoa nunca teve a oportunidade de ouvir sobre a arte na igreja, através de palestras. Então, realmente, a importância, né, da gente poder trazer o conhecimento e as pessoas entenderem que nós não estamos aqui pela dança, pelo teatro, pela arte por si só. Nós somos profetas da adoração, profetas realmente da arte. E esses profetas, os profetas no tempo da Bíblia, eles precisavam ouvir Deus. Eles precisavam conhecer a Deus e conhecer o que Deus queria passar. Então, você que é artista, deixe Deus falar com você. Porque é o que nós temos buscado. Nós não fazemos uma peça, nós não ministramos uma coreografia sem entender. Então, é uma adoração com entendimento. Todas as coisas que tem em uma peça, cada simbologia, cada elemento cênico, cada coisa que a gente utiliza em uma coreografia tem um significado. E Deus, Ele fazia isso. Deus, Ele escreveu novelas, histórias, literaturas na Bíblia. Porque Ele pegava um profeta e mandava casar com a prostituta, como Ele fez. Né? Que drama aquele com Oséias. E Ele mandava Isaías andar nu. Olha que drama! Olha que história! Deus, né, muitas vezes usou os profetas, como Ele usou, né, Ezequiel, ali no Vale de Ossos Secos. Olha como Deus pensou em detalhes de uma história. Então, realmente, as histórias da Bíblia são fantásticas, cheias de ricas em detalhes, ricas em coisas que realmente são cinematográficas. E a gente realmente precisa entender o quanto Deus é artista, né? Eu li um livro que é Cristo e a Criatividade, como fala como Cristo era criativo nas parábolas.
Verdade. Como Cristo era criativo, ele podia ter tratado aquela mulher que jogou aos pés dele de qualquer maneira, mas ele escreveu na areia. Aquilo era uma cena. Quem trabalha com fotografia sabe como ia ficar bonito, né? Jesus ali escrevendo na areia e a mulher jogada do outro lado. Então isso tudo é arte, fotografia é arte, filme é arte. Então a Bíblia está recheada de arte. E nós entendemos isso, que a mensagem, nós somos profetas e Deus tem algo a dizer à igreja. Deus tem algo a dizer aos perdidos. E isso pode ser dito de maneira artística, porque Deus fazia assim. E a gente hoje tem essa responsabilidade de entender o nosso papel como profeta. E a igreja, muitas vezes, a igreja, eu digo não a nossa igreja, mas o corpo de Cristo, a igreja como corpo de Cristo, muitas vezes tem alguns preconceitos com a arte por faltar conhecimento. Então, que realmente é uma importância muito grande o que a gente fez aqui. E a palavra que eu trouxe hoje, né, vai falar sobre movidos, né? Artista movido pela eternidade. E eu vou abrir lá em Romanos, né, que é até o nosso tema da igreja, né, esse ano. E em Romanos 8, diz assim: considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Romanos 8, 18 e 19. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. E aí no versículo 18 fala que os nossos sofrimentos não podem ser comparados com a glória. O que é essa glória? Vida eterna. O que é essa glória? Eternidade. Só que aí, logo depois vem um outro versículo, que diz: aqueles que entenderam essa eternidade, aqueles que entenderam que a nossa vida não é aqui, que a nossa vida não é nessa terra, que a nossa vida é muito além, né? A nossa vida é celestial, que nós somos extraterrestres. Nós não somos dessa terra, porque a glória que será revelada em nós é muito maior do que tudo que nós passamos agora. As pessoas que entenderam isso, elas leem o versículo 19 e entendem também o que elas precisam fazer. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Aqui a gente vê sobre criação e sobre filiação. Todos são criaturas de Deus porque foram criados por eles. Mas aqueles que aceitam a Jesus são gerados por Deus. Então somos gerados em Jesus como filhos de Deus. Então nós precisamos entender a importância de que quando a gente entende uma vida na eternidade, a gente entende também o nosso propósito aqui na terra. E aí eu acho fantástico esse versículo que Paulo utiliza, está lá em Filipenses. No instante a gente volta aqui para Romanos, em Filipenses 1, 23 a 25, Paulo diz assim: estou pressionado dos dois lados, desejo partir e estar com Cristo, ou seja, ir para a glória, que é muito melhor. Contudo, é mais necessário por causa de vocês que eu permaneça no corpo. Convencido disso, sei que vou permanecer e continuar com todos vocês para o seu progresso e alegria na fé. Então Paulo, ele entendia que a glória futura, que a eternidade é muito melhor. Mas que quem é movido pela eternidade entende o seu papel aqui. O seu papel como igreja de Cristo. Como eles são esperados pelas criaturas. Então existem pessoas lá fora esperando pela sua manifestação como filho de Deus. E aí a gente pode dizer para você, artista, ou para você, irmão que nos ouve, que a gente deixe de viver, né, uma vida pensando nas coisas aqui desta terra, mas que a gente viva movido pela eternidade. Mas que a gente não viva fora desta terra, mas que a gente seja movido e que, sendo movido pela eternidade, arda no nosso coração manifestar àqueles que ainda não conhecem Jesus essa mesma alegria de ter a vida eterna.
Então, é assim que eu entendo a vida eterna, eu quero contar para todo mundo que eu vou ter uma vida eterna e que ele também precisa aceitar a Jesus e ter essa vida eterna. E nós, artistas, precisamos saber que a gente cria, né? A gente cria peças, a gente cria coreografias, a gente cria quadros, mas que a gente deixe de criar por criar, mas que a gente comece a gerar arte. Porque a criatura foi criada por Deus, mas só quem é gerado tem parte de Deus dentro dele. Eu posso criar uma coreografia, mas eu gerei meu filho. E João Daniel, ele tem partes de mim no DNA dele. Então não é apenas mais uma criatura, ele foi gerado, ele é um filho meu. Então nós precisamos parar de gerar, de criar arte, precisamos passar a gerar arte. Ou seja, o Deus que está em nós precisa estar dentro da nossa arte. E é essa arte gerada que vai fazer a diferença. Não apenas uma arte criada, mas uma arte gerada na oração, uma arte gerada na busca em Deus, uma arte gerada na profundidade da palavra. E assim nós poderemos realmente ser movidos pela eternidade. Porque nós entenderemos o nosso papel, né, aqui na Terra, de levar outras pessoas até Jesus. E esse, para mim, é um dos principais, ou se não o principal motivo da arte, né? É levar pessoas a Cristo. Às vezes levar um que não conhece ainda Ele, às vezes levar um que já conhece, mas que está em uma vida de tristeza, ou às vezes precisando de cura emocional, ou às vezes precisando, né, de santificação, de passar por processos. E esse é o objetivo da nossa arte. Fazer essas pessoas realmente verem a manifestação de Deus através da arte. Então, que a gente possa ser movido por essa eternidade e que possa pulsar nos nossos corações o que pulsa no coração de Deus, que é vidas, vidas e vidas. É isso aí. Acabou o nosso bate-papo. Sim, que pena. Foi muito bom. O programa de hoje. Continua conosco, viu? Fica ligado aí no nosso programa. Não deixe de compartilhar essa entrevista. Você gostou desse bate-papo? Você gostou de saber um pouco mais sobre arte? Então, abençoe um amigo seu. Compartilhe esse vídeo para alguém que você conhece, que você ama, que você acha importante para você. Tá? Dê seu like. E é isso aí. Até o próximo programa, se Deus quiser. Um beijão e fique com o papai, tá? Tudo de bom pra você. Tchauzinho. Um abraço, tchau.